Você já se perguntou por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas, enquanto outras parecem invisíveis, ignoradas ou até ridicularizadas, mesmo sendo boas, inteligentes e bem-intencionadas? A resposta está nas palavras que você escolhe e nem percebe. Carl Jung dizia que as palavras que repetimos são como rituais silenciosos que moldam o destino da nossa psique. E muitas vezes essas palavras são venenos disfarçados. Frases pequenas, ditas no automático, mas que silenciosamente corroem sua imagem, seu poder e sua capacidade de se impor no mundo. Este vídeo não é sobre falar bonito, é sobre reconhecer os padrões de linguagem que te tornam pequeno aos olhos dos outros e de si mesmo. E mais, a ciência comprova que certas frases ativam respostas cerebrais que determinam se alguém te enxerga como líder ou como alguém descartável. Você vai descobrir agora 5 frases que fazem qualquer pessoa parecer fraca, mesmo sem perceber, e como evitar cada uma delas. No final, não será apenas o seu vocabulário que terá mudado, será sua postura diante da vida. Vamos começar pela primeira. Desculpa por ser assim. Essa frase, muitas vezes dita num tom de autodepreciação, parece inofensiva na superfície, mas ela carrega uma mensagem oculta que afeta diretamente a forma como os outros te enxergam e, principalmente, como você se enxerga. Ao dizer desculpa por ser assim, você não está apenas reconhecendo um comportamento ou falha momentânea. Está declarando, com todas as letras, que sua identidade é uma falha, que o seu ser é algo que merece desculpas. E isso, segundo Carl Jung, é uma traição à própria sombra. Jung dizia que o inconsciente possui partes que rejeitamos, traços que consideramos vergonhosos, fracos ou inaceitáveis. Quando você verbaliza um pedido de desculpas por ser como é, sem nem ao menos tentar integrar ou compreender esses aspectos, você reforça o exílio da sua sombra. E tudo aquilo que é exilado se volta contra você. Mas vamos além da filosofia. A ciência corrobora esse efeito. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas que se desculpam excessivamente ou expressam culpa constante são percebidas como menos confiantes, menos competentes e menos respeitáveis. O cérebro humano interpreta sinais de linguagem submissa como indicadores de que aquela pessoa está fora da hierarquia de influência. E pior, quem ouve esse tipo de frase, mesmo sem querer, ativa mecanismos inconscientes de dominância sobre o outro. Isso é biológico, é um instinto de sobrevivência tribal ainda presente em nós. O mais inseguro cede espaço, o mais confiante domina o território psicológico. Quando você diz desculpa por ser assim, está entregando o seu poder, está pedindo desculpas por existir, e isso é algo que o inconsciente coletivo percebe como fraqueza. Carl Jung explicava que a verdadeira transformação acontece quando você olha para si mesmo com coragem e afirma: sim, eu sou assim, mas posso me tornar muito mais. Portanto, nunca mais peça desculpas por ser você. Corrija seus atos, sim, evolua, mas jamais implore perdão por existir, porque isso não é humildade, é autossabotagem. Essa frase parece inofensiva. Um gesto de gentileza, deixar o outro escolher, mostrar flexibilidade. Mas por trás desse, você que sabe, mora um abismo de insegurança disfarçada. Quando você diz, você que sabe, está abrindo mão do próprio poder de decisão. Está transferindo a responsabilidade para o outro e, sem perceber, está dizendo: eu não tenho firmeza, não tenho preferência e aceito qualquer coisa para não desagradar. Carl Jung ensinava que todo homem que não confronta sua vontade entrega a vida ao inconsciente coletivo e se torna apenas mais um reflexo da vontade alheia. Essa frase, repetida no cotidiano, molda uma personalidade passiva, uma postura que suplica aceitação ao invés de gerar presença. As pessoas começam a te enxergar como alguém maleável demais, que não impõe limites, que se anula para ser aceito.
E isso gera um efeito devastador no campo social. Um estudo publicado na Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que evitam tomar decisões, mesmo simples, são percebidas como menos confiáveis, menos atraentes e com menor capacidade de liderança. O cérebro humano associa indecisão com imaturidade emocional. E pior, esse padrão mina o próprio senso de identidade. Quanto mais você entrega ao outro a responsabilidade pelo rumo da conversa, da escolha, do encontro, mais distante você fica de si mesmo. Você que sabe, é a frase que diz: "Eu não quero incomodar". Mas a verdade é, quem não está disposto a incomodar um pouco, está sempre se violentando para caber nos espaços dos outros. Então, da próxima vez que estiver prestes a usar essa frase, pare, respire, pergunte a si mesmo: o que eu quero? Seja claro, seja firme, diga com respeito, mas diga com direção, porque o respeito nasce quando a sua presença ocupa espaço. Essa frase parece educada, parece humilde, parece uma tentativa de manter a paz, mas escute com atenção. Toda vez que você pede desculpas por qualquer coisa, você está confessando algo que nem cometeu. Está dizendo: desculpe por existir. Essa é uma das frases mais corrosivas para a sua identidade. Por trás de desculpa por qualquer coisa, mora uma psique dilacerada pela insegurança, pelo medo do julgamento, pela constante tentativa de ser aceito a qualquer custo. É uma frase que sinaliza submissão emocional, que pede perdão preventivamente, como se estivesse sempre pisando em ovos, como se o simples fato de ocupar espaço fosse uma ameaça. Carl Jung afirmava que a psique que não integra sua sombra vive em estado de autonegação. E o que é a sombra aqui? É o teu direito de ser firme, de ser humano, de errar, de existir sem implorar absolvição o tempo todo. Você pede desculpas porque teme ser rejeitado, porque aprendeu talvez na infância que para ser amado era preciso agradar, para ser aceito era preciso ser invisível. E então cresceu dizendo desculpa por qualquer coisa como um ritual silencioso de submissão. Mas veja, um estudo publicado no European Journal of Social Psychology analisou o impacto de pedidos de desculpas vagos e genéricos em interações sociais. O resultado foi claro: pessoas que usam expressões como desculpa por qualquer coisa são percebidas como emocionalmente instáveis e menos dignas de confiança. O interlocutor sente que está diante de alguém frágil, que não consegue sustentar a própria presença. E essa percepção mata o respeito, porque o respeito não nasce da perfeição, ele nasce da integridade. Quando você se desculpa por tudo, o tempo inteiro, está dizendo que qualquer coisa que venha de você já nasce errada. Isso enfraquece seu magnetismo, enfraquece sua voz, enfraquece sua autoridade. Você não precisa pedir desculpas pelo que você é. Você precisa ter coragem de sustentar a própria humanidade. Erre, reconheça, mas nunca peça perdão por existir. Nunca diga por qualquer coisa como se fosse uma poeira no vento. Seja inteiro, seja real, seja responsável. Porque quem vive pedindo desculpas pela sua existência está, na verdade, implorando para não ser rejeitado. E esse tipo de comportamento atrai o oposto do respeito. Atrai desprezo velado. Carl Jung diria: aquele que não é capaz de sustentar a própria sombra jamais será levado a sério. Por isso, a partir de agora, exclua essa frase do seu vocabulário. Ela não é humilde, ela é autodestrutiva. E sua alma pede algo muito maior do que aceitação passiva. Sua alma pede dignidade. À primeira vista, essa frase parece uma afirmação de identidade. Parece autoconfiança, parece autenticidade. Mas na maioria das vezes é uma muralha. Uma desculpa refinada para nunca mudar. Eu sou assim mesmo, é o que muitos dizem quando estão sendo confrontados por suas falhas, seus padrões destrutivos, suas reações tóxicas, e não querem encarar o desconforto de se transformar. É a trincheira do ego.
o abrigo de quem tem medo de olhar para dentro e admitir: eu posso e devo ser melhor do que isso. Carl Jung nos alerta: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, quando você diz eu sou assim mesmo, está confundindo sua essência com o seu trauma. Está dizendo que sua raiva é você, que sua apatia é você, que seu medo, seu orgulho, sua impulsividade são você. Mas não são. Eles são mecanismos, escudos, heranças de uma mente ferida moldada por dores que talvez você nem saiba nomear. Mas há algo ainda mais sombrio nisso. Quando você diz eu sou assim mesmo, em contextos negativos, você está declarando falência da própria evolução. Está anunciando ao mundo e a si mesmo que parou de crescer, que se aposentou da consciência, que não quer mais se observar, se ajustar, se aprimorar. E sabe o que gera isso? As pessoas param de te respeitar. Porque o respeito nasce do movimento, do esforço de crescer, de escutar, de aprender. Ninguém respeita quem se agarra às suas fraquezas e as transforma em medalhas de autenticidade. E há dados para confirmar isso. Um estudo conduzido pela University of California mostrou que indivíduos que demonstram abertura para mudança, autocrítica e crescimento emocional são percebidos como mais confiáveis, mais inspiradores e mais dignos de liderança, enquanto os que insistem em frases como eu sou assim mesmo são rapidamente rotulados como teimosos, imaturos e emocionalmente inseguros. É simples. Quem não se atualiza se torna obsoleto, até nas relações humanas. Essa frase também bloqueia qualquer construção profunda com os outros. Ela levanta muros, impede o diálogo, cria um campo onde o outro não pode mais acessar sua humanidade, apenas suas defesas. E com o tempo, as pessoas param de tentar. Elas se afastam, elas desistem, elas olham para você como alguém que já fechou as portas da própria alma. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige destruição, exige confronto com o ego, exige a humildade de admitir que você pode estar errado, que pode melhorar, que precisa mudar. Dizer eu sou assim mesmo é o oposto disso. É um atestado de estagnação. Você não é assim mesmo. Você é mutável, complexo, capaz de reescrever suas respostas, seus hábitos, seus impulsos. Mas precisa querer. Precisa rasgar a capa do orgulho e mergulhar na dor do autoconhecimento. Porque do outro lado dessa dor está o respeito. O respeito que começa por você. Essa é uma das frases mais letais que alguém pode dizer. Não por parecer humilde, não por soar resignada, mas porque por trás dela existe um pacto inconsciente com a impotência. Eu não posso fazer nada. 5 palavras pequenas, mas com um peso gigantesco. Essa frase carrega a morte simbólica da responsabilidade. É o som do homem que desistiu antes mesmo de lutar. Carl Jung dizia que toda vez que o ser humano transfere o poder para fora de si, culpando o mundo, o governo, os pais, o destino, ele adoece. Não o corpo, mas a alma. E essa frase é o sintoma mais claro dessa doença. Você já reparou que quem diz eu não posso fazer nada raramente está realmente preso? Na maioria das vezes, essa frase não está sendo dita em uma prisão de verdade ou diante de uma sentença de morte. Ela está sendo usada para se proteger do desconforto de agir. Ela é uma forma elegante de fugir. Fugir do esforço, fugir da mudança, fugir da responsabilidade que assusta. Mas aqui está o problema. O cérebro ouve. A neurociência já demonstrou que frases que reforçam impotência, como não posso, não consigo, não tem jeito, ativam a amígdala cerebral, a mesma região associada ao medo, ao trauma e à paralisia.
Repetir "eu não posso fazer nada" é como enterrar seu próprio potencial vivo todos os dias. É treinar seu cérebro para desistir antes de tentar. E isso afasta o respeito dos outros, porque respeito não nasce da perfeição, não nasce do sucesso. Respeito nasce da atitude, da tentativa, da luta mesmo quando tudo parece impossível. As pessoas não admiram quem se ajoelha diante da vida antes mesmo de levar o primeiro soco. Elas admiram quem apanha, mas levanta. Quem sangra, mas continua. Quem erra, mas aprende. Quem não se rende a esse veneno doce que é o vitimismo crônico. E essa frase, "eu não posso fazer nada", é exatamente isso. Vitimismo travestido de realidade. É o jeito que o ego encontrou de evitar a dor da responsabilidade. Porque assumir que você pode fazer algo significa que você precisa mudar. E mudar dói. Mas Carl Jung era claro. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, não há evolução sem incômodo. Não há força sem responsabilidade. Não há respeito sem ação. Quando você diz "eu não posso fazer nada", está dizendo ao mundo que é apenas um passageiro da sua própria existência. Mas ninguém respeita um homem que não dirige seu próprio destino. Ninguém admira aquele que escolhe se arrastar quando pode, ao menos, se arriscar a caminhar. Essa frase cria uma profecia autorrealizável. Você diz que não pode e então não tenta. Você não tenta e então não conquista. Você não conquista e confirma para si mesmo que não pode. É um ciclo, um abismo que se alimenta da sua própria covardia. E quanto mais você repete isso, menos os outros acreditam em você. Menos te seguem, menos te confiam algo, menos te veem como alguém confiável, forte, íntegro. Porque ninguém respeita um homem que desiste de si. Ninguém admira aquele que entrega o próprio poder nas mãos do acaso. Então, da próxima vez que algo parecer difícil, não diga "eu não posso fazer nada". Diga "não sei ainda, mas vou tentar". Ou diga "eu posso pouco, mas vou fazer esse pouco com toda a minha força". Ou apenas fique em silêncio. Mas jamais entregue a sua alma para essa frase assassina, porque ela mata silenciosamente. Primeiro a sua coragem, depois sua autoestima e, por fim, a sua dignidade.